18h19. Igreja Batista Central de Nova Aliança. A apresentação: Pastor Jorge Rangel. Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, que nos dá a oportunidade da gente se reunir para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus. O nosso intuito, ele é de propagar o Evangelho, né? De expandir o reino de Deus aqui na terra, de levar luz aonde tem trevas, aonde a luz ainda está um pouco, meio uma penumbra, mas nós estamos aqui, orientados pelo Espírito Santo, para levar a mensagem de salvação, uma mensagem de paz, uma mensagem de restauração para as nossas vidas. Nós estamos aqui com o diácono Luiz Alves, com o pastor Eli Agapito, e nós estamos aqui com a nossa querida Letícia. E eu sou o pastor Jorge Rangel. Nós estamos aqui para juntos fazermos esse trabalho. Então nós vamos já dar início vamos convidar o diácono Luiz Alves para fazer esta oração inicial. Senhor, nesta hora nós queremos clamar pelo Teu nome, para que Tu possas, Senhor, no poder do Teu Espírito, nos iluminar, orientar a cada um que está nesta mesa para este tema tão importante para a nossa vida cristã. Queremos também lhe pedir que este mesmo Espírito capacite cada pessoa que está nos assistindo nesta hora, para que também possam compreender a Tua palavra e possam crescer no conhecimento da mesma. Nós te pedimos, Senhor, por cada um aqui, pelos nossos familiares, te agradecemos pela existência desta rádio, e que a Tua bênção também estejam sobre as pessoas que estão aqui, o Tiago na sonotécnica, que nós possamos, Senhor, juntos glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o Teu nome, porque é para isto que nós existimos, para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. Por isso, nós pedimos a Tua bênção e a Tua proteção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então hoje o tema é a ceia das bodas do Cordeiro. É um convite que é feito para nós. E está lá em Apocalipse 19, 7, 8 e 9, e também lá em Mateus 22, de 1 a 14. Aí nós vamos agora ouvir a nossa querida Letícia louvando ao Senhor.
suas mãos pra me fazer assim. Tão santo, me santificou e hoje vive em mim. Como não te amar? Como ignorar a tua presença? Como desejar algo que não seja a tua glória? Tão grande, se fez tão pequeno por amor a mim. Tão forte pra me fortalecer, enfraqueceu assim. Tão puro, sujou as suas mãos pra me fazer assim. Tão santo, me santificou e hoje vive em mim. Como não te amar, Jesus? Como ignorar a tua presença? Como desejar algo que não seja a tua glória? Como não te amar? Como ignorar a tua presença? Como desejar algo que não seja a tua glória? Tua glória, Deus. Tua glória satisfaz. Tens tudo que eu preciso em ti. E onde encontro a minha paz? É só no teu sorriso sobre mim. Tua glória satisfaz. E onde encontro a minha paz? É só no teu sorriso sobre mim. Como não te amar? Como ignorar a tua presença?
Então vamos, depois de um refrigério, a nossa alma, com esse louvor tão maravilhoso, essa voz tão maravilhosa, que é o dom que Deus deu para Letícia. E nós vamos também aproveitar essa voz da Letícia para também ler o tema, né, a ceia das bodas do Cordeiro. Nós vamos examinar os textos em Apocalipse 19, do versículo 7, 8 e 9. E depois nós vamos analisar também Mateus 22, 14. Eu vou pedir para a Letícia ler Apocalipse 9, 19, versículos 7, 8 e 9. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Esse texto é maravilhoso, é um convite, né, que é feito para nós, está tudo já preparado, né, e as coisas, é lá no céu que se passa, mas as coisas estão começando já acontecendo aqui. Nós vamos ler também em Mateus 22, de 1 a 14, e depois nós vamos voltar para os nossos queridos irmãos para a gente explanar, falar sobre esses dois textos. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós estamos vendo que a ceia, as bodas do Cordeiro, esse Cordeiro é Jesus Cristo. Então nós vamos primeiro analisar esse capítulo 19, onde diz que regozijemo-nos e alegramo-nos e demos-lhes glória, e porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, fino,
resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aí a gente felizes, né? Bem-aventurados são aqueles que são convidados. Esse convidados, quem são esses convidados? Queria passar isso para o pastor Eli, e para o diácono, para a gente falar desse convite, desse nobre convite que está acontecendo e destinado para quem? Quem são esses convidados? Pastor Eli. Boa noite a todos. Mais uma vez é uma grande honra podermos estar aqui, né? Honra por estarmos na presença do Senhor, porque entendemos que somos instrumentos nas mãos de Deus. E realmente esse tema é muito sugestivo, muito importante, relevante até para os nossos dias, porque aqui retrata o dia que nós estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos vendo aí vários acontecimentos que mostram, inclusive a Bíblia fala, e essas coisas que estão acontecendo mostram que Jesus ele vai voltar. Jesus ele vai voltar. E quando fala aqui nas bodas, aqui no capítulo 19, a partir do verso 7, então a gente vê que o texto começa dizendo: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Então, é um momento de alegria, um momento de regozijo, porque coisa maravilhosa está para acontecer, né? Por quê? Porque são vindas as bodas do Cordeiro, são vindas as bodas, e as bodas realmente ali é o casamento entre Jesus e a igreja, né? E quem é a igreja? A igreja são aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. A igreja são aqueles que foram resgatados, que entregaram suas vidas a Jesus, que se tornaram membros da família de Deus. Então esse casamento, essas bodas, é a celebração do casamento entre Cristo e a igreja. E aqui também, como o texto diz, as bodas do Cordeiro, verso 7, e já a sua esposa se aprontou, que é a igreja. E a igreja são aqueles chamados para fora. A igreja são aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E nós podemos ver também que lá em João capítulo 1, lá a partir do verso 12, e diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, é um momento assim de muita alegria, um momento de muita satisfação, porque é a glorificação daqueles que fazem parte da igreja. É a glorificação daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. É a glorificação daqueles que serão resgatados, serão transformados. Então, é um momento maravilhoso, é um momento marcante, é um momento fenomenal que vai acontecer. Por isso, as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, que é Jesus, Senhor e Salvador, com a igreja. E a igreja são aqueles, como eu falei anteriormente, que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mas isso é algo que acontecerá. Mas podemos dizer que hoje a igreja, que são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, e que se você que está aí a nos ouvir ainda não teve a oportunidade, não teve o privilégio de fazer parte dessa igreja, fazer parte da noiva de Cristo, então
é a oportunidade que você tem de estar aceitando esse convite, porque é um convite para todos. E nós vamos ver isso mais à frente, que esse convite se estende a todos. Então, para não anteciparmos o que falaremos mais adiante, só queremos dizer a você que será realmente algo, momento, um tempo maravilhoso e que você pode fazer parte. E que Ele quer que você faça parte. Como nós ouvimos num cântico aqui, que a irmã Letícia entoou, então, olha, o cântico diz o que Ele fez por mim. Então, e realmente Jesus, nesse cântico entoado, na mensagem deste hino, nós podemos ver que Jesus fez coisas maravilhosas pela sua igreja. Isso quer dizer por mim, por você, por aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Então, é uma festa que vai acontecer, uma festa lá no céu, e que você está sendo convidado a participar. Você está recebendo essa honra de ser convidado para participar dessa festa. Por quê? Porque Jesus, Ele garante esse convite para você. Jesus garante o teu convite. Jesus garante a tua entrada. Mas você precisa entregar sua vida a Ele. Você precisa crer nele. Você precisa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você também possa ser convidado e aceitar o convite para participar desse momento marcante, desse momento maravilhoso. Nós vamos agora então passar para o diácono Luiz Alves, para ele dar um esclarecimento, para ele fazer o seu comentário. E depois nós vamos passar lá para Mateus 22, e aí nós vamos discorrer em cima desse tema fortemente. Eu quero, em primeiro lugar, desejar uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham por esta rádio e pedir que a graça de Deus possa permanecer sobre cada um, não apenas nesta noite, mas em definitivo. Nós temos o costume de desejar a graça de Deus durante o programa, durante a noite. Não, que a graça de Deus esteja em definitivo com cada um de vocês. Eu quero, pastor Rangel, trazer algumas preliminares antes de entrar propriamente no texto, porque a relação casamento, quando se fala em Jesus e a igreja, ela vem desde o Antigo Testamento, Nós temos aí, a gente pode ter algumas dúvidas, porque a atuação de Jesus, ela é feita a partir do Novo Testamento, quando ele exerce o seu ministério. Mas a ação de Jesus no mundo, ela existe desde que o mundo foi criado. Então, o que eu quero dizer é que Deus, ele já usava essa figura de noivo, noiva, marido e mulher na relação entre Deus e o povo de Israel. E uma das passagens mais importantes está lá no livro do profeta Ezequiel, verso 16, capítulo 16, quando ele vai falar da esposa, da alegoria da esposa infiel. Então, fazendo uma comparação ao povo de Israel, que foi infiel a Deus, seguindo a outros deuses. Então, desde o Antigo Testamento, nós temos essa relação que pode exemplificar a atuação ou o relacionamento entre Deus e o seu povo. No Novo Testamento não é diferente. Então, nós temos já com a vinda de Jesus, aí então Jesus sendo considerado o noivo e a igreja
sendo considerada a noiva. E aí então nós temos toda essa colocação sobre as bodas do Cordeiro. Jesus, o Cordeiro, o noivo, a igreja, a noiva. Mas por que João vai colocar desta maneira? Primeiro, eu quero colocar alguma coisa muito pessoal. E quando se trata de um debate, e nós colocamos coisas pessoais, pode haver divergência sem problema nenhum. Então, nós respeitamos qualquer tipo de pensamento. Quando se trata do texto bíblico, aí não pode haver divergência. Então, mas quando são questões pessoais, então pode haver divergência, sim. As bodas do Cordeiro, bodas, e o termo usado mais propriamente a ceia das bodas do Cordeiro. Quando se pensa em ceia, o que se pensa? Em comida. E nós vamos comer? Nós teremos um corpo espiritual. Nós vamos comer no céu? Se eu falar que sim, eu vou contra os meus princípios. Se eu falar que não, alguém vai dizer que eu estou contra a Bíblia. Porque o próprio Jesus, quando ele comemora a Páscoa e institui a ceia, ele diz para os discípulos: olha, eu não vou mais comer e só vou comer agora quando estiver com você lá na glória celestial. Então eu penso que toda a Bíblia, embora ela seja a palavra de Deus, ela é escrita na linguagem humana. Isso quer dizer, os escritos, eles estão colocados para que o homem possa entender. Por exemplo, quando Jesus está em diálogo com um doutor da lei chamado Nicodemos, isso está narrado lá no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 12, Jesus vai dizer para Nicodemos o seguinte: olha, se eu falo com você das coisas terrestres e você não entende, e se eu falasse das coisas espirituais? Se eu falasse das coisas celestiais? Então, o que eu entendo, particularmente, é que nós não vamos comer no céu. Então, essa expressão é uma expressão usada por João para que nós, seres humanos, possamos entender, possamos compreendê-la. E aí, então, partindo daí, a gente pode imaginar. Aí alguém pode dizer também que Jesus, depois que teve o seu corpo glorificado, depois que ele ressurgiu dos mortos, ele comeu. O texto de João, capítulo 21, nós vamos ler que Jesus estava com um peixe assado sobre a brasa. Só que o texto não diz que ele comeu, mas eu acredito que ele comeu junto com os discípulos. Mas por que isso? Jesus com o corpo glorificado e comendo. Porque ele queria provar aos discípulos que ele era real. Ele não era nenhum fantasma. E os discípulos acreditavam em um fantasma. Como tem muita gente hoje que ainda acredita em fantasma. Os discípulos acreditavam em fantasma. Quando Jesus estava caminhando sobre o mar, e os discípulos estavam num barco, num mar bravio, e quando Jesus, então, aparece caminhando sobre as águas, qual é o primeiro pensamento dos discípulos? É um fantasma. É um fantasma. Então eles acreditaram em fantasma. Então Jesus ali, ele precisava mostrar que ele não era um fantasma, que ele era real. Então eu entendo, e é aí que eu digo que quem quiser discordar de mim não há nenhum problema, mas eu entendo que nós não vamos comer. A ceia lá é uma linguagem que as pessoas compreendiam. E por que as pessoas compreendiam? Aí a gente vai precisar entender qual era o casamento judaico, como funcionava o casamento judaico.
O casamento judaico, ele tinha 3 momentos importantes. O primeiro deles era quando os pais, porque naquela época não era o noivo que escolhia a noiva, não era a noiva que escolhia o noivo, era os pais que escolhiam. Então os pais faziam um contrato, assinavam um contrato daquela filha casar-se com aquele filho. E aí então os pais do noivo davam um dote, ou o próprio noivo dava um dote aos pais da noiva, e estava assim iniciado, dado o primeiro passo para o casamento. O segundo passo consistia de que havia um momento preparado, pré-determinado, do conhecimento do noivo e da noiva, onde o noivo, junto com os seus amigos, saíam com tochas acesas, saíam em procissão, com tochas acesas, em direção à casa do pai da noiva, consequentemente na casa da noiva. E aí a noiva, sabendo disso também, com as suas companheiras, elas se preparavam e juntos eles se dirigiam ao local onde eles iriam morar, na casa que eles haviam preparado. E a terceira fase era então a ceia, era a festa do casamento, que durava em alguns casos de 7 a 14 dias. Então esse era o sistema do casamento judaico. E aí então, quando João coloca esse texto, ele vai lembrar exatamente dessa ideia do casamento judaico. E aí então ele vai dizer que esta já é a terceira fase. Não é João que diz isso, mas essa já é a terceira fase. Na primeira fase, ou a primeira fase, consiste no nosso encontro pessoal com Jesus, quando nós entregamos a Ele a nossa vida e recebemos o dote de Deus. Só que, nesse caso, não é o pai da noiva que dá o dote, é o pai do noivo. Então, ele entrega o dote, que é o sacrifício de Jesus na cruz, derramando o seu sangue. A segunda parte daquela movimentação, daquela preparação, é o momento que nós vivemos na história. Por exemplo, a igreja hoje tem que estar sempre preparada para o encontro do noivo. E aí então vem a parábola narrada por Jesus em Mateus 25, quando Jesus fala das 10 virgens, que na verdade são 10 moças que faziam este acompanhamento da noiva, e que Jesus chama de 5 prudentes e 5 loucas, porque as prudentes estavam preparadas, levaram consigo todo o material necessário, levaram de reserva para que não tivessem problema. As insensatas ou as loucas, elas então se preocuparam apenas com aquele momento. E exatamente naquele momento, então, faltou o azeite, e as lâmpadas daquelas loucas, daquelas imprudentes, elas se apagaram e elas não puderam participar da boda. Então, qual é a ideia, qual é o motivo que a gente tem para que João coloque isso? É porque a igreja hoje precisa estar adornada, precisa estar preparada. E a igreja quem é? A igreja não é esse templo. Isso eu estou repetindo uma coisa que todo mundo sabe, né? A igreja não é este templo, seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele muito bem arrumado, seja ele não muito bem arrumado, mas a questão não é o templo. Eu quero, pastor Jorge, contar uma experiência muito antiga,
e que eu vivi essa experiência, nós estávamos numa congregação e estávamos preparando a congregação para se tornar igreja. Hoje é a primeira igreja batista da Cancela Preta. Nós estávamos nos preparando para tornar aquela congregação em igreja. E aí nós, como bons batistas, constituímos uma comissão para estudar todos os detalhes para a organização da igreja. E quando a comissão nos trouxe o parecer da comissão, os principais pontos eram assim: olha, nós precisamos melhorar isso aqui, precisamos fazer essa obra aqui, precisamos fazer aquilo. E eu disse: não, não é isso não. Não é isso não. A preparação da igreja são a preparação dos membros da igreja. Então a igreja não é esse tempo, a igreja somos nós. Então nós precisamos estar preparados, e aí quando chegar este momento onde nós estaremos entrando para participar da ceia, das bodas do Cordeiro, nós não fiquemos de fora como ficaram aquelas 5 virgens chamadas loucas, mas que nós possamos estar na festa, na comemoração, junto com o Cordeiro, junto com a noiva, que é a igreja, e junto com todos aqueles que um dia creram em Jesus, mesmo vivendo no Antigo Testamento. É bom que isso fique bem claro, porque Jesus, ele morreu no Novo Testamento, mas ele já existia no Velho Testamento. E todas as pessoas no Velho Testamento que creram em Jesus, que Jesus viria, essas pessoas também fazem parte da Igreja de Cristo. Embora a igreja ela tenha esse termo igreja narrado apenas em Mateus 16, antes disso, em todo o texto bíblico, a gente não vai encontrar a palavra igreja, mas o termo igreja vem de eclésia, e é por isso que o estudo da igreja hoje chama-se eclesiologia. Ele vem de eclésia, e a eclésia funciona desde o Antigo Testamento. Nós não vamos entrar aqui em detalhes da eclésia, porque não é o nosso tema de hoje, mas a igreja, então, ela vive desde o Antigo Testamento. Então, não apenas a igreja do Novo Testamento, não apenas eu e você que aceitamos a Jesus, mas todos aqueles que foram antes de nós e antes da vinda histórica de Jesus, todos esses estarão juntos com ele nas bodas do Cordeiro. Toda hora esse telefone toca, eu não vou atender. Então nós vamos... Vai continuar, Luiz? Não, parei. Parou, né? Então Jesus, qual é o propósito, né? Qual é o propósito dessa ceia, né? Jesus ele veio, nasceu de Maria, ele cresceu, foi batizado, aí morreu, foi crucificado, né? Pregou o evangelho, foi crucificado, e subiu, né? Foi ao 3º dia, ele ressuscitou, e passou 40 dias aqui entre nós, isso tudo com um propósito. E qual o propósito da ceia? Jesus subiu, está lá sentado, né, à direita do Pai. Então o propósito dessa ceia é chamar as pessoas para a grande ceia do Cordeiro. Esse processo de chamado, ele já começou. Então, a pergunta que fica é a seguinte: quem são os chamados? O próprio texto de Mateus 22, ele diz que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. A gente poderia parafrasear e dizer o seguinte, que todos são chamados,
mas poucos aceitam esses chamados, pouco escolhe esse chamado. Mas o convite para fazer parte dessa ceia das bodas do Cordeiro abrange todos. O plano de Deus é para todos, o chamado é para todos. Não é só um grupo de pessoas, mas para todos. Nós sabemos que nem todos vão aceitar. Nós gostaríamos que todos aceitassem, mas muitos ficarão distraídos pelo caminho com os seus afazeres, com as suas fazendas, com os seus gados, né? E vai perder essa ceia das bodas do Cordeiro. Então nós estamos vendo nesse texto de Mateus 22, que a nossa Letícia ela leu para nós. Então eu vou voltar para o pastor Eli, para que ele venha falar, né, dessa ceia, desse convite de Jesus. Ele, através do Espírito Santo, ele vem e usando-nos para fazer esse convite, para que todos, né, começa aqui na terra, mas o final vai ser lá no céu, todos nós ceando com o Senhor. Pastor Eli. Eu gostaria até de aproveitar, né? E o Diácono Luiz fez um comentário aqui muito interessante. E eu gostaria de voltar um pouquinho lá no Éden, quando o propósito de Deus ao criar o homem. Então nós vemos ali que Deus, ao criar o homem, depois a mulher, foi com o propósito de que ele estivesse sempre em comunhão com Deus. Então entendemos que realmente o Senhor, né, e até o Diácono Luiz colocou, né, o Senhor aí, o pai de família, preparando uma esposa para o seu filho. Podemos ver por esse aspecto, porque ali realmente o propósito de Deus era que ali Deus criou o homem, depois a mulher, e como o texto diz, crescei e multiplicai-vos, lá no capítulo 3 de Gênesis. Então o propósito de Deus era criar ali uma família, e que aquela família estivesse sempre em plena comunhão com Ele. E isso acontecia ali, porque a palavra diz que Deus sempre visitava ali o jardim, conversava com o homem e a mulher. Então havia um relacionamento, havia uma comunhão, e eles estavam ali sempre juntos. Mas o que acontece por causa do pecado? Então é quebrado essa comunhão, e com essa quebra, então houve esse afastamento. O homem se afastou de Deus, mas o propósito de Deus, ele não foi quebrado por causa disso. Pelo contrário, Deus, nós vemos que através da história, Deus busca novamente reencontrar esse homem, essa mulher, e formar uma família, que nós vamos ver futuramente, que é a Igreja do Senhor, para estar em plena comunhão com o seu Filho, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos até que depois ele chama Abraão, faz promessas a Abraão, e ele diz: olha, farei de ti uma grande nação. Então, já Deus buscando, Deus trabalhando ali, no Velho Testamento, como o Diácono Luiz citou, já preparando esta igreja para ser a noiva do Cordeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos que ali Deus preparando, Deus trabalhando, Deus cuidando ali do povo de Israel, e houve momentos que o povo se afastou, houve momentos que o povo foi rebelde, mas a misericórdia, o amor de Deus, as mãos de Deus sempre estendidas para aquele povo que ele escolheu para cuidar, para abençoar, e através daquele povo, para que todos os povos viessem a conhecer o Deus, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E
consequentemente, o Senhor e Salvador Jesus Cristo já atuava lá desde o Velho Testamento. Então, e a gente vê agora que o convite inicialmente, como o texto diz lá em Mateus 22, inicialmente, alguns são convidados, mas e esses convidados, inicialmente, nós podemos dizer como o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus, que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, abençoado por Deus, mas que muitos rejeitaram, muitos não aceitaram. E a gente vê isso ali na narração do texto, com aqueles primeiros convidados, eles rejeitaram o convite, eles ignoraram, eles desprezaram o convite, e depois então outros são convidados. E a gente vê que realmente Jesus, então ele veio para reinar, e mais uma vez citando a mensagem musical que nós ouvimos, então Jesus foi realmente aquele mandado pelo Pai para novamente fazer essa reconciliação, fazer essa religação entre Deus e o homem, porque o pecado havia quebrado. E aí então a igreja do Senhor, surge a igreja do Senhor, ou seja, aqueles que receberam Jesus ou que recebem Jesus como Senhor e Salvador. E até o diácono Luiz citou, e é verdade, que muitos pensam que a igreja são as quatro paredes. Então a igreja não são as quatro paredes, não é aquele espaço onde as pessoas se reúnem para cultuar. Então realmente ali nós chamamos de espaço onde nós nos reunimos para cultuar, para buscar ao Senhor, mas na verdade a igreja são as pessoas, aquelas pessoas que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, aquelas pessoas que aceitaram o convite para as bodas, aquelas pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, foi necessária a vinda de Jesus, foi necessário que ele fosse à cruz, que ele entregasse a sua vida, como nós ouvimos na mensagem cantada. Então, ele entregou a sua vida para resgatar as pessoas, resgatar do pecado, reconciliar essas pessoas com Deus e através desse ato, então, aquelas pessoas são convidadas, ou seja, todos são convidados para as bodas do Cordeiro. Todos são convidados a receberem Jesus como Senhor e Salvador. Todos são convidados a se arrependerem dos seus pecados, porque é exatamente o pecado, porque quando o homem desobedeceu a Deus, então o pecado entrou no mundo, como a palavra diz. E esse pecado é algo que Deus abomina, é algo que Deus odeia, e isso faz separação entre o homem e Deus. Então Jesus veio exatamente para pagar o preço pelos pecados, pelos nossos pecados, que nos separa de Deus. Então em Jesus, e quando lá em Mateus 22, a partir do primeiro versículo, então quando fala desse convite, ou seja, então Jesus, o noivo, Jesus se torna Senhor e Salvador, e ele convida o homem a se arrepender dos seus pecados e a recebê-lo como Senhor e Salvador, a fazer parte da sua igreja. E também a gente ouve muitas pessoas dizerem assim: ah não, esse negócio de igreja é invenção humana, esse negócio de igreja não é coisa de Deus. Então, se nós formos analisar a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ver que a igreja são aquelas pessoas que se arrependeram, são aquelas pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador, são aquelas pessoas que aceitaram o convite para as bodas e se tornaram parte, ou são parte da família de Deus, fazem parte da família de Deus e constituem a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro. E como eu falei anteriormente, esse convite se estende hoje. Hoje ele convida você para se arrepender dos seus pecados, para aceitar esse convite para as bodas, para entregar a sua vida a Jesus e fazer parte das bodas do Cordeiro, e fazer parte da igreja do Senhor. E também a gente ouve algumas pessoas dizerem: não, mas eu
já sirvo ao Senhor, temo a Deus, não preciso de igreja. Mas a igreja, exatamente como a palavra diz, a noiva do Cordeiro, lá em Apocalipse 19, e realmente são aqueles que aceitaram o convite, são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, quando você aceita o convite de Jesus, reconhecendo que é um pecador e se arrepende, confessa seus pecados e o convida para morar em sua vida, você faz parte da igreja. E nós vamos ver lá em Hebreus 9, quando lá a palavra vai dizer o que? Não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Então, a ideia de congregar, ou seja, é a igreja, é o povo de Deus se reunir para cultuar, para glorificar. É como o diácono Luiz colocou a questão do preparo. A questão do preparo, então, se torna, você recebe Jesus como Senhor e Salvador, se torna membro da igreja, e a igreja está se preparando para a volta do Cordeiro, para se encontrar com o Cordeiro, para as bodas do Cordeiro, e a igreja se prepara não só nessa expectativa de vigilância, de esperar a vinda do Cordeiro, como também a igreja, nesse mundo, ela se torna um instrumento nas mãos do Senhor para mostrar para as pessoas que esse convite, ele é um convite presente, é um convite atual. Então hoje, a igreja prega, proclama, vive o amor de Jesus e proclama que ele veio para ser Senhor e Salvador, que ele veio para reinar e que ele convida para as bodas, que ele convida para fazer parte da sua igreja, que ele convida para essa ceia lá no céu, e você poderá receber esse convite, ou você está recebendo esse convite, mas você precisa realmente se arrepender dos seus pecados, você precisa entregar a sua vida a Ele, e assim você estará recebendo esse convite, está sendo habilitado através do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo a se tornar parte dessa igreja e a se tornar um convidado para também estar lá participando das bodas do Cordeiro. Então vamos ouvir também o diácono Luiz Alves. A gente tem que fazer a diferença do tempo em que estes textos eles foram escritos. Quando João escreve no Apocalipse, ele já escreve com Jesus já estando na glória. Jesus já havia exercido seu ministério, já havia morrido, ressurgido, dado as últimas instruções aos discípulos e voltado para o céu. Neste texto de Mateus 22, é o próprio Jesus que ainda está exercendo o seu ministério e que ele vai, então, fazer proclamar esta parábola, E a gente já viu em dias anteriores que parábola era uma história que Jesus usava. Ela podia ser uma história verdadeira ou ela podia ser uma história fictícia para que Jesus, então, ensinasse aos homens a partir daquilo que eles conheciam e que era possível eles alcançarem, eles entenderem, para então falar das coisas celestiais. Então essa era a ideia de Jesus quando ele pronunciava os seus estudos através de parábola. E nesta parábola, narrada em Mateus 22, também Lucas narra a mesma parábola com o mesmo sentido, mas com outras palavras. Jesus está dizendo sobre aquilo que representaria o céu. Então, quando ele fala sobre as bodas do filho daquele Senhor, sobre o casamento do filho daquele Senhor, ele está visualizando já aquilo que João escreveu lá no Apocalipse.
né? Quando Jesus já na glória. Mas aqui nós temos algumas coisas interessantes, e eu não sei, pastor Rangel, se a gente vai ter intervalo. Ok, então a gente vai precisar, mas nós temos aqui alguns tipos de pessoas e que representam exatamente os tipos de pessoas que vivem no mundo hoje, né? Pessoas que estão muito bem socialmente e pessoas que não estão tão bem, ou melhor, que não estão nada bem socialmente. Então, Jesus já começa a mostrar que em relação ao reino de Deus, há uma igualdade. Mas por que, então, que Jesus conta uma parábola onde aquele senhor primeiro manda chamar as pessoas mais abastadas? Porque eram seus amigos. Porque eram seus amigos. Primeiro, a gente convida os amigos. Porque nós queremos para os nossos amigos tudo aquilo que é bom para nós. Falando em termos de sociedade, em termos humanos, nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro, né? Principalmente no sentido da alimentação, né? Nem sempre aquilo que eu gosto, o outro gosta. Pastor Jorge gosta de quibe. Eu não gosto de quibe. Então, são coisas que acontecem. Então, mas essas coisas são mínimas, são coisas que não têm nenhuma relevância. O que tem relevância é o futuro. É aquilo que Jesus, o reino dos céus é comparado. É isso que tem relevância. Então, para isso, todos são iguais. Então, primeiro os amigos, mas os amigos não fizeram caso. E eu quero agora... que hora que eu vou parar? Pode continuar? Pastor Jorge, quando tiver na hora de parar, me avisa então. Tá bom? Tá bom. Então, quando a gente, quando Jesus está dizendo, olha, o reino dos céus é isso. Então, aquele senhor, ele usa primeiro a estratégia de chamar os seus amigos, né? E esses amigos não vêm. De repente, tem acontecido isso com você que está me ouvindo agora, né? Você quer o melhor para o seu amigo, mas seu amigo não quer. E você sabe que o melhor para o seu amigo é Jesus, mas o seu amigo não quer. Seu amigo prefere as questões mundanas. E aí o que você faz? Vai insistir com seus amigos? Sim, vai insistir, mas agora você vai pensar nas pessoas menos favorecidas. E foi o que fez aquele senhor. Já que os amigos, a Letícia leu muito bem, mas olha só, a partir do verso 7, Jesus diz assim, e o rei, tendo notícia disso, quer dizer, tendo notícia que as pessoas não fizeram caso, agrediram. De repente, quando você prega o evangelho, as pessoas não fazem caso, te agridem, né? Então, no verso 7, e o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aquelas cidades, incendiou aqueles homicidas e encerrou seus... Então diz ao servo, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, acharam todos quantos estavam, encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. No texto de Lucas, Jesus vai dizer, olha, sai pelos valados, sai pelas ruelas, sai pelos becos, pega todo mundo, pega qualquer um que estiver lá e manda entrar. E aí,
a gente tem uma visão que na maioria das vezes é errada. Mas como Lucas não narra isto, só Mateus narra, então a gente precisa entender isso. A igreja tem que aceitar todo mundo. Tem que aceitar todo mundo. Ladrão, assassino, empresário, prostituta, tem que aceitar todo mundo. Mas quando chegar lá, essas pessoas não podem permanecer como eram. Olha só o que o texto de Mateus diz, e apenas Mateus diz isso. E o rei, verso 11, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. Interessante. Primeiro, ele manda chamar todo mundo. Agora, não serve mais todo mundo. Tem que ter uma vestimenta especial. E é exatamente esta vestimenta especial que é o preparo para a entrada na ceia das bodas. Aquele homem não tinha esta vestimenta e ele foi expulso. Mas não apenas expulso. E o texto diz que ele foi lançado nas trevas exteriores. Quer dizer, ele foi lançado no inferno. Então, se você está indo para a igreja, mas você não mudou a sua atitude, você precisa mudar. Se você está indo para a igreja, mas você ainda não se vestiu de veste de santidade, você precisa se vestir. Interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele disse o seguinte, Colossenses 3, a partir do verso 12, ele vai dizer assim, revesti-vos, quer dizer, tirai a roupa suja, a roupa imunda, a roupa rasgada, e se vestir de vestes limpas. É isso que aconteceu nessa parábola. Aquele homem não se despiu das suas atitudes e ele permaneceu até que o Senhor chegou para expulsá-lo dali. Então, é possível que algumas pessoas estejam permanecendo dentro das nossas igrejas sem terem tomado uma vestimenta nova, sem ter colocado a sua vestimenta nupcial, sem ter colocado uma roupagem diferente. E pior do que isso, as pessoas querem entrar para a igreja, ao invés delas se modificarem, elas querem modificar a igreja do jeito que elas querem. Quantas vezes a gente tem visto isso? Está na hora de parar? Quantas vezes a gente tem visto isso? Então, se você, e isto não é uma acusação, porque, aliás, Deus não nos deu o espírito de acusação. Deus nos deu o espírito de perdão. Então, mas se você ainda não se vestiu de uma veste nupcial, você precisa se vestir. Você não precisa esperar que o dono, que o rei, chegue e te veja e te expulse. Você pode, antes que ele chegar, você pode se preparar. Você pode se vestir de vestes novas, de vestes de santidade. E quando o rei chegar, e quando o nosso texto, quando as bodas chegarem, quando a ceia chegar, você também será um dos felizes convidados a participar dessa ceia. Amém. Então nós vamos agora fazer um breve intervalo e nós vamos ouvir a nossa querida Letícia
enquanto a gente toma uma água também. Então nós vamos ouvir a Letícia louvando ao Senhor. Te entreguei meu coração, pois confio que você sabe cuidar. Te entreguei meu coração, porque vi que você sabe me amar como ninguém. Como ninguém. E hoje eu não tenho mais por que chorar. Hoje eu não tenho mais com que me preocupar. Quando a dúvida chegar, vou me lembrar que você sabe cuidar de mim. Yeah. Te entreguei meu coração, pois confio que você sabe guardar. Te entreguei meu coração, porque vi que a tua proteção me faz tão bem. Tão bem. Hoje eu não tenho mais por que chorar. Hoje eu não tenho mais com que me preocupar. Quando a dúvida chegar, vou me lembrar que você sabe cuidar de mim. Você sabe como me preencher, sabe dizer não e dizer sim, sabe me fazer saber que você sabe cuidar de mim. E você sabe como me preencher, sabe dizer não e dizer sim, sabe me fazer saber que você sabe cuidar de mim. E hoje eu não tenho mais por que chorar. Hoje eu não tenho mais com que me preocupar. E quando a dúvida chegar, vou me lembrar que você sabe cuidar de mim. Você sabe cuidar de mim. Você sabe cuidar de mim. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final. Nós vamos mais uma rodada de comentários. Nós vimos que estamos sendo convidados para participar desta ceia das bodas do Cordeiro. Vou passar para o pastor Eli e depois vamos também ouvir
o Luiz Alves e depois nós vamos encerrar. Pastor Eli. Eu queria aproveitar aqui e ler um texto, lá em Mateus capítulo 7, vou ler os versos de 1 a 6. Mateus capítulo 7, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Então, meus amados, talvez você esteja pensando, mas o que esse texto tem a ver com as bodas do Cordeiro? Então, eu entendo que realmente aqui, aqui são palavras de Jesus, advertindo aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. E podemos fazer um paralelo ali em relação àquele homem, quando vemos lá no capítulo 22 de Mateus, quando fala da questão daquele homem que foi encontrado ali sem veste nupcial, como até o diácono Luiz colocou aqui. Que, voltando um pouco, vamos falar em relação aos primeiros convidados. Então, quando eles foram convidados, o texto vai dizer que eles zombaram, escarneceram daqueles que os estavam convidando, e até mataram, ultrajaram alguns, mostrando o desprezo pelas bodas daquele Senhor, o desprezo por aquela festa, o desprezo por aquele convite, entendendo que realmente eles tinham coisas prioritárias, tinham coisas melhores a se preocupar, ou seja, para eles, os seus afazeres, para eles, o estilo de vida que eles estavam levando, era muito mais importante do que participar daquelas bodas. E hoje também nós vemos, nos dias de hoje, que o convite continua estendido às pessoas, e muitas têm rejeitado, porque acham que o seu estilo de vida, o que ele tem é melhor, é prioridade, e ele não quer deixar o que ele tem, porque é mais importante para ele do que aceitar o convite das bodas, ou seja, ele prefere continuar na sua vida, vivendo da forma que ele quer, o estilo que ele gosta de fazer, até porque lá ele faz o que ele quer, o que ele gosta de fazer, a aceitar o convite e ter que abrir mão de algumas coisas. E realmente entendemos que, como o diácono Luiz colocou, o convite é feito, então todos são convidados. Só que à medida de que aceita, quando aceita o convite, ele também assume um compromisso de mudança. Ele precisa mudar, ele precisa ser transformado. Então, nós vemos que muitos rejeitaram, mas aqueles que aceitaram o convite também assumiram um compromisso de mudança. Compromisso de mudança. E quando aquele homem foi encontrado ali sem vestes nupciais, então entendemos que ele estava ali, mas não estava propenso à mudança. Ele não queria mudar. Ele não queria deixar aquele estilo antigo e aceitar um novo estilo, ou seja, estar nas bodas do Cordeiro. E ele estava rejeitando aquele preparo. Quando ele rejeita as vestes nupciais, ele está rejeitando também esse novo estilo de vida. Então, nós vemos ali o que aconteceu. Quando diz também que aquele Senhor manda os seus exércitos
e destrói aqueles que rejeitaram o convite, então aqui nós vemos também o juízo de Deus. Porque realmente hoje o evangelho é pregado, hoje o convite é feito para virem as bodas do Cordeiro, ou seja, receberem Jesus como Senhor e Salvador. E o que acontece? Aqueles que rejeitam, e a palavra diz que aqueles que rejeitam o convite, eles serão lançados nas trevas exteriores. Porque realmente há dois caminhos, e até nós já falamos aqui anteriormente, o caminho que é Jesus que conduz aos céus, que conduz às bodas, ou o outro caminho que conduz à perdição. Então aqueles homens foram destruídos para mostrar o juízo de Deus, para mostrar que realmente ele está convidando, mas aqueles que rejeitam o convite também receberão o juízo de Deus. Tá? E quando eu li esse texto aqui no capítulo 7, é um alerta também. Ali no caso o texto fala daquele homem que está sem traje nupcial, mas é um alerta para aqueles que estão ali, que precisam realmente saber que o preparo é individual. Então aqui nesse texto mostra, Jesus está ensinando o quê? Que cada um deve se preparar, cada um deve saber como se trajar. E o preparo é individual, o preparo é pessoal. Então eu não tenho que estar olhando, por exemplo, para o diácono Luiz e criticando ou apontando erros dele, ou da Letícia, ou do Jorge Rangel, pastor Jorge Rangel, mas eu tenho que realmente saber que eu preciso me preparar. Eu preciso saber que eu tenho um compromisso pessoal com Jesus. E eu tenho que olhar para mim mesmo. Eu tenho que saber que Ele me ama, que Ele me chamou para participar das bodas, que isso é uma grande honra para mim e que eu não consegui pelos meus méritos, mas Ele se sacrificou por mim, Ele deu a sua vida por mim, então agora eu pertenço a Ele, agora eu sou dele. Então, como participante das bodas, agora eu sou do Cordeiro, agora eu sou do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho que honrá-lo, eu tenho que obedecê-lo, eu tenho que ser fiel a Ele, para que realmente, e como lá o texto fala, Mateus 22, esse traje nupcial significa o preparo pessoal, significa a busca pessoal, significa uma entrega, significa um sacrifício, um auto-sacrifício, porque agora eu não vou fazer mais o que eu quero, mas agora eu vou obedecer o Cordeiro, agora eu vou fazer a vontade do Cordeiro, e vou me preparar, eu vou focar nisso, na minha vida pessoal, que precisa ser uma referência, precisa ser bênção, na vida daqueles que estão à minha volta, para que eles também façam da mesma forma. E não eu ficar apontando esse ou aquele, ou criticando o erro desse ou o erro daquele, mas eu tenho que olhar para os meus próprios erros e saber que Ele deu a sua vida por mim, que Ele me remiu dos meus pecados, e saber que agora eu preciso viver uma vida sem pecado na presença dEle, e que eu tenho que olhar para mim, e sempre, dia a dia, clamar e pedir a Ele que tenha misericórdia de mim, que me ajude a ser realmente um servo fiel, temente a Ele, e uma referência na vida daqueles que estão à minha volta. Agora nós vamos ouvir o nosso diácono Luiz Alves e nos preparar para o encerramento. Eu disse anteriormente que o texto correspondente a esse de Mateus 22 é Lucas, né? Eu quero pensar um pouquinho neste texto de Lucas. Lucas 14, apenas do verso 7 ao verso 20, 17 ao verso 20, que diz assim: e a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo,
e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. O que eu quero pensar é exatamente estas desculpas que as pessoas encontraram para rejeitarem o convite daquele Senhor. Quais são as desculpas que você usa para rejeitar o convite de Jesus para que você esteja na ceia das bodas do Cordeiro? Quais são as suas prioridades? É claro que a sua vida ela é muito importante para você, para os seus familiares, para a sociedade e até mesmo para a sua igreja. Mas será que os seus negócios, que os seus objetivos profissionais, os seus objetivos sociais estão impedindo que você aceite o convite? Foi isso que aconteceu. As pessoas estavam preocupadas com a sua própria vida e esquecendo-se desta mesma vida para o futuro. E eu me lembro na passagem do Velho Testamento, que todos nós conhecemos, quando Noé estava construindo a arca, e ele recebeu de Deus a ordem para construí-la, para salvar os seus familiares e aqueles animais que ele colocaria ali dentro, por ordem de Deus. E enquanto ele fazia a arca, ele informava as pessoas qual era o motivo, e as pessoas não estavam dando atenção às palavras dele. E quando veio o dilúvio, todas essas pessoas pereceram. Talvez você esteja tão preocupado com os seus negócios, com a sua vida pessoal, que você não tem ouvido a mensagem, o convite que o Senhor Jesus tem feito a você. E você está dizendo: agora não posso, que eu tenho muito mais o que fazer. Agora não posso porque eu tenho muitos compromissos. Agora não posso por uma série de razões. E eu quero dizer para você nesta noite que todas estas coisas são importantes, mas não podem superar em importância ao convite para a boda do Cordeiro. Sabe por quê? Porque um dia, e isto as pessoas não gostam de ouvir, mas nós precisamos falar, um dia nós vamos partir deste mundo. E a casa que nós construímos vai ficar aqui. A casa de campo que nós compramos vai ficar aqui. A casa de praia, que tanto nos agrada hoje, vai ficar aqui. A única coisa que vai nos acompanhar é a nossa decisão em aceitar o convite para estar naquela grande festa. Eu não sei se você gosta de festa. Eu gosto muito de festa. Se eu pudesse, eu fazia festa todo dia, mas eu não posso fazer, porque não tenho condições financeiras para isso, e nem tempo, e nem condições físicas. Mas festa é bom. Mas será que as festas que eu faço aqui vão permanecer? É claro que não. Um dia elas vão acabar. E elas podem até se tornar em tristeza. Né? Um
uma pessoa que eu conheço, não posso dizer que é meu amigo, mas eu conheço, não conheço a sua esposa, e ele estava comemorando o aniversário dele. E naquela grande comemoração, com farta bebida, comida bastante, e lá pelas tantas, já embriagados, os dois brigaram, se agrediram e a partir dali se separaram. Esta, às vezes, é a festa daqui. Muitas vezes ela acaba antes mesmo da nossa partida deste mundo. Mas se ela não acabar, com certeza, quando nós partirmos deste mundo, ela vai acabar. Mas a festa da boda do Cordeiro, ela não acaba. Sabe por quê? Eu disse no princípio que a festa do casamento judaico durava cerca de 7 a 14 dias. A festa das bodas do Cordeiro, ela não termina. Sabe por que não termina? Porque lá na eternidade não se conta tempo. Lá não existe dia, lá não existe hora, lá não existe minuto, lá não existe segundo, lá não existe anos de vida, porque lá não conta tempo. Então, essa festa, ela é permanente. Então, por que não abrir mão de determinadas coisas que hoje nos agradam, mas que nos vão deixar afastado das bodas do Cordeiro, porque nós não recebemos as vestes nupciais? Então, aceite esse convite do Senhor, que está preparando uma grande festa para aquele grande dia. E você é um dos convidados. Agora, vai depender de você aceitar ou não o convite. Essas pessoas da parábola não aceitaram o convite. Aquele homem que não mudou as suas vestes, mesmo estando ali naquela festa que não era no céu, era na terra. Então, aquele homem, mesmo estando ali, não mudou a sua roupagem e foi expulso daquele local. Que você pense, você medite nas suas prioridades. Se a sua prioridade são as festas aqui na terra, ou se a sua prioridade será a ceia das bodas do Cordeiro. Deus te abençoe. Deus é maravilhoso, né? Deus está fazendo um grande convite para todos nós, para você que está nos vindo. Agora, para a gente fechar esse assunto e entender bem o chamado que Jesus tem para você, peço que você preste atenção. Eu quero ler um texto impressionante que está em Lucas, que resume o chamado, o convite de Deus tem para cada um de nós, né? Isso está em Lucas 9, 57, 62. Esse tem 3 histórias e essas 3 histórias vão ilustrar o chamado que Deus tem e a reação de cada um de nós. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia que o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aí você viu? São 3 histórias. Uma pessoa se ofereceu para seguir a Jesus. Jesus
diz que só as raposas têm seu covil e eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. E você quer me seguir? Me siga por amor. O segundo chamou e disse: eu te seguirei, mas deixa enterrar o meu pai e vou sepultá-lo. Eu fico livre e te sigo. Jesus diz: não serve. E o terceiro diz assim: eu te seguirei, mas primeiro quero me despedir da minha família. E Jesus diz também: não serve. O chamado de Deus é para você agora. A decisão é agora, não é amanhã. Você não pode arrumar desculpas, você não pode ficar arrumando argumentos para tentar justificar a sua falta de entrega. Quantas pessoas tentam justificar sua posição contrária ao chamado de Deus? Eu até vou para a igreja, até quero primeiro, só que primeiro eu quero terminar a minha faculdade, primeiro eu vou casar, primeiro eu vou fazer tal viagem, primeiro eu vou resolver tal problema. Meu amigo, não é isso que Deus espera de você. Quando Deus chama uma pessoa, tem que deixar tudo e seguir a Deus. Quando fala tudo, não é para você abandonar o emprego ou escola. Não é isso. Deixar tudo é não permitir que essas coisas ocupem o lugar daquilo que é mais importante, que é Deus, que é a salvação, que é a ceia da boda do Cordeiro. Hoje Deus chama você para esta ceia. Você aceita? Se você aceita, eu vou orar por você. Entrega a sua vida definitivamente a Jesus depois desta oração. Vamos orar. Senhor, queremos, Senhor, te agradecer por essas palavras, por tudo que aqui, Senhor, foi dito. Pai, essas palavras, Pai, elas são, Senhor, grandes convites para aqueles que ainda não se apropriaram da sua salvação. Pai, estas palavras aqui, Senhor, faladas, elas, Pai, ela tem o intuito de ir ao encontro deste coração que ainda está duvidoso. Olha, Pai amado, desperta esse coração, esta mente, Senhor, para que ele venha largar tudo e seguir, porque aquele que pega o arado e olha para trás não é digno. Pai, vai ao encontro dessas pessoas agora, Pai. O fim está chegando. Que essas pessoas que sentiram no seu coração, que ainda estão preocupadas com outras coisas, Pai, desperta para que ela venha, Senhor, realmente sentir, tomar atitude. Muitas vezes nós desejamos, mas falta-nos atitude. Pai, toca agora, Senhor, nesses corações. Faça, Senhor, que mudem de atitude, que eles venham do jeito que estiver. Ah, eu não vou porque eu ainda fumo. Eu não vou porque eu ainda bebo cerveja. Venha, como aqui já foi dito, venha do jeito que você está. Meu amigo, o doente, o enfermo, ele não espera ficar bom para procurar o médico. Então o Senhor, ele está te chamando, sinalizando: venha, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Nós percebemos que o jugo imposto por este mundo é pesado, traz-nos grande vazio dentro do nosso coração.
Mas o Senhor Jesus, Ele tem o remédio que vai estancar esta dor, o remédio que vai desobstruir para o teu sangue circular pelas tuas veias e levar para a tua mente o doce e suave sabor da salvação. Sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E fora de Jesus não tem salvação. Jesus te convida para, neste momento, você aí na sua casa, colocar a mão no seu coração, falar assim: Senhor, eu entendi o propósito que tens para a minha vida. Senhor, eu entendi o teu chamado. Eu entendi que não é amanhã, é agora. Olha, Senhor, aceita-me, Senhor. Eu quero desfrutar da tua presença em minha vida. Olha, Senhor, aceite, Senhor. Eu quero te receber. Eu quero tê-lo, Senhor, como Senhor da minha vida. Ó Pai, cuida deste, Senhor. Cuida deste que foi tocado neste momento. Que o teu Santo Espírito venha, Senhor, encaminhá-lo para uma igreja, para que tenha comunhão com os irmãos e que venha crescer no conhecimento e no poder de Deus. Pai, nós encerramos essa programação, Pai, certo de que o objetivo foi atingido, porque o objetivo principal é do Espírito Santo, que é resgatar, Senhor, aqueles que estão perdidos nas trevas, aqueles que estão caídos, trazer luz aos cegos. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria fazer uma oração, a oração final. Queria pedir para... Eu orei para que você, e eu creio que você recebeu esse toque do Senhor no teu coração. Agora eu vou passar para o pastor Eli, que também vai estar orando. Pastor Eli. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu te engrandeço, te glorifico, Pai, pela oportunidade de poder estar aqui com os meus irmãos, meus amigos, pastor Rangel, diácono Luiz, Letícia, Pai, e que mais uma vez nesta hora, Pai, cremos que o Senhor nos usou, Pai, porque nós somos instrumentos em tuas mãos. Te engrandecemos, te glorificamos pela tua palavra que foi entregue nesta noite, e pedimos pelas pessoas que ouviram, Pai, que sejam tocadas profundamente com o teu Santo Espírito, Pai, que venham se arrepender dos seus pecados, que venham entregar suas vidas a Jesus, e aqueles que estão também na insegurança, que sejam despertados para um compromisso maior contigo, compromisso de fidelidade, de temor, Pai, compromisso de responsabilidade em te servir de todo o coração, engrandecer o teu nome e em viver e proclamar o teu santo evangelho, ó Pai. Pai, venha operar poderosamente em cada vida. Tu sabes de cada um, tu sondas a cada um, tu sabes o que está no interior de cada um, tu sabes o que precisa ser mudado, Pai. Venha operar agora com poder em nome de Jesus. E também aqueles que porventura estejam passando por alguma dificuldade, por alguma luta, algum problema pessoal, algum tipo de perseguição, enfermidade, opressão, em nome de Jesus, repreende agora. Está repreendido em nome de Jesus. Venha curar, venha operar poderosamente, para que teu nome seja engrandecido e para que cada dia possamos servir de todo o coração e que vidas se levantem para te servir de todo o coração, que vidas se levantem para aceitar o convite das bodas, para receber Jesus como Senhor e Salvador. E é em nome dele que nós te rogamos. Amém. Amém. Então nós vamos fazer um pós-lúdio com
com a Letícia louvando ao Senhor, enquanto a gente se prepara para a gente encerrar, para a gente ir embora. E que Deus nos leve em paz para os nossos lares. Meu melhor amigo, e eu posso chamar a qualquer hora, que sei que me atenderá. Sei que me atenderá. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou
Aleluia. Glória a Deus. Então encerramos aqui a programação até quinta-feira, se Deus assim permitir.